Eu sou a Nivdei e hoje nós vamos falar a respeito do livro Tipo uma História de Amor. E antes de começar a falar desse livrinho, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like nesse vídeo. Se for comprar qualquer coisa pelo site da Amazon, inclusive esse livro maravilhoso, compra pelo meu link que tá aqui na descrição, assim você me ajuda com uma pequena comissão e não paga nada além por isso. Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora HarperCollins no ano de 2020 e ele vai ter aí 351 páginas. A história ela se passa no ano de 1989, quando Reza, um iraniano, ele se muda para Nova York. E Reza, ele já sabe que ele é gay desde muito tempo, só que ele sempre escondeu de todo mundo. E aí, nessa época, a AIDS era vista como uma doença gay, infelizmente, né? As pessoas associavam a AIDS como uma doença que só homossexuais tinham. Hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade, mas na época as pessoas meio que começaram a abominar, né, pessoas gays, e aí por conta, né, de todas essas coisas já era difícil na época, lá em 1989, para se assumir gay. Imagina com uma doença rondando, né, uma pandemia de AIDS e todas as pessoas acreditando que que era como se Deus estivesse punindo os gays, coisas desse tipo. Na nova escola, Reza vai conhecer Jude, que é uma garota muito bacana. Ele gosta muito do jeito dela, ela se veste diferente, ela confecciona as próprias roupas e ela tem também um melhor amigo que é o Art. Art é o único gay assumido da escola e ele não tem vergonha disso e nem deveria ter, né? Mas como eu falei, nós estamos falando de 1989, tem um tempinho aí. E acontece que Reza, ele não é assumido, como eu falei para vocês, ele sabe que ele é gay. Acontece que Jude, ela vai se apaixonar por ele e eles vão começar um romance. No entanto, Reza tá apaixonado por Art. E Art também nutre ali alguma coisa por Reza. Nós temos aqui ainda um personagem muito bacana que eu gostei bastante, que é o Stefan. Stefan é tio de Jude e ele é gay, é soro positivo e ele perdeu recentemente o seu companheiro José para essa doença. Antes de continuar essa história, eu quero fazer um parênteses aqui e lembrar vocês que a AIDS, ela tá aí, que ela não desapareceu, infelizmente, e que vocês precisam se proteger. Na verdade, a gente só tem um corpo, a gente só tem uma vida e a gente tem que cuidar bem dele, não é mesmo? Uma outra coisa é que a AIDS é a doença, né? Algumas pessoas às vezes confundem. HIV é o vírus. Então, a doença se chama AIDS e ela é provocada pelo vírus HIV. E esse vírus, ele vai atingir exatamente o sistema imunológico da pessoa, deixando a pessoa muito fraca. Normalmente, quando a pessoa vai descobrir, ela já está bem debilitada. As células mais atingidas são os linfócitos e o vírus acaba atacando essas células para continuar a infecção. E aí, continuando aqui a história do livro, em certo momento eu achei que Jude, ela culpa muito os pais por várias coisas que nem é culpa deles, porque os pais da Jude são até bem legais. Nós temos os pais do Art aqui, o amigo da Jude, que eles são mais conservadores, que eles têm uma visão meio retrógrada das coisas. Ele não quer o filho deles envolvido com manifestações. Isso porque o Stefan, o tio da Jude aqui, ele faz parte de uma organização onde eles promovem protestos, pedindo para que o preço dos medicamentos diminua, para que o governo faça mais campanhas alertando os jovens, para que a igreja pare, né, de ficar atacando as pessoas que são gays e por aí vai. Os pais de Reza também são bem retrógrados assim. A mãe de Reza, na verdade, porque o pai dele morreu e eles moram em Nova York com o padrasto e com o meio-irmão. Na verdade, é filho do padrasto de Reza. Até uma parte em que a mãe de Reza, ela fala que ela não tem, né? Ela não tem medo do filho ser gay, porque os iranianos não têm esse gênese, como se fosse um gênese que modificasse a pessoa ou algo assim. E aí, voltando aqui no caso da Jude, ela tem um momento que ela enfesa, né? Ela fica estressada com a mãe e acaba descontando nela algumas coisas, né? Alguma fúria que não é culpa da mãe.
mas que aí é uma parte muito boa, porque a mãe explica, né, para a Júlia o ponto de vista dela. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui para não dar spoiler, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado. Eu sei que quando a gente é adolescente, a gente é mais no sentido de acha que o mundo tá conspirando contra a gente, né? Quando você fica mais velho, assim como eu, você vê que, na verdade, né, os nossos pais, eles podem ter o defeito que foi. Isso, lógico, eu tô falando, né, de pais normais, porque a gente sabe que tem pais terríveis por aí, né? Eu não tô generalizando tudo. Tô falando daqueles pais que às vezes têm uma cabeça quadrada e que não entende muita coisa, mas sabe, eu acho que enquanto a gente vive debaixo do teto dos nossos pais, dependendo, né, do dinheiro dele, a gente tem que ter primeiro respeito, sabe? Isso não quer dizer que você tem que mudar quem você é de forma nenhuma. Eu acho que ninguém tem que suprir as expectativas dos pais, porque os pais têm expectativas nos filhos, né? Ele quer que o filho seja alguma coisa, quer que o filho faça determinada faculdade, que isso, que aquilo. Na verdade, você não veio aqui para suprir essa expectativa deles, você veio aqui para ser você mesmo, né? O que eu falo de respeito é respeito de não ficar brigando, não ficar batendo de frente. Às vezes um bom diálogo, um diálogo sincero, sabe, mais calmo, pode resolver muitas coisas. E de repente, se os seus pais não querem conversar, melhor é ficar calado mesmo, deixar pra lá, sabe? Porque bater de frente, ficar brigando, ficar tentando achar jeitos de enfesar os seus pais, acho que isso é uma guerra boba, sabe? Que não há vencedores. Você vai se machucar, eles também vão se machucar, eles vão achar que estão com a razão e não estão. Então, é só isso mesmo que eu queria, né, dizer nessa parte. Mas enfim, continuando aqui a história. Daí tem uma parte que reza esse iraniano, ele vai roubar do padrasto. E, gente, nada justifica você roubar das pessoas que moram com você. E outra, ele nem pediu, sabe? Ele nem chegou a pedir em primeiro lugar. Ele simplesmente vai lá, pega o dinheiro e fala, nossa, como foi fácil isso, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que o errado é errado e não adianta tentar justificar o erro através de qualquer coisa, né? Sem contar que aqui o Reza, ele já recebe mesada, então não é uma pessoa que está totalmente sem dinheiro, mas que ainda assim, né, ele vai e pega dos seus pais, e ele fala, né, que Art, na verdade, foi a pessoa que contou para ele que roubava do pai e era muito fácil. E, gente, não importa se é fácil ou se é difícil, né? Você não deve roubar das pessoas que moram com você. Eu acho que isso é um absurdo. Aí, falando de coisas boas do livro, tem várias partes que falam da Madonna, e nesse momento eu até procurei alguns vídeos antigos dessa época de 1989 para ver como que ela era, como que ela se vestia, porque a Madonna sempre foi um ícone, canta muito bem, tem uma personalidade forte, ela se veste, né, de um jeito próprio dela, que eu particularmente adoro acompanhar. Então eu fui lá ver esses vídeos dessa época e adorei. Uma outra coisa que eu achei muito bacana aqui é que em certo momento alguns personagens têm meio que receio de pegar na mão de uma pessoa soropositiva, de estar no mesmo ambiente. E a gente sabe que naquela época, né, as pessoas não tinham tanto conhecimento, mas ainda assim o livro mostra, né, a personagem, ela fala, ela alerta, fala, você sabe que tá no mesmo ambiente não vai fazer você pegar, né, a doença, então você pode estar perto ali dessas pessoas, mas é claro que o preconceito, infelizmente, ele existe. Na verdade, se você for ver, nós estamos em 2021 e esse preconceito ainda é muito grande. Certamente, se a pessoa descobrir que outra, né, é soropositivo, vai ter um certo receio ali. Eu não tô falando de todo mundo, eu só tô falando que ainda existem pessoas preconceituosas e que mesmo com esse tanto de informação, as pessoas ainda insistem em achar que pegar na mão, abraçar uma pessoa soropositiva
vai fazer com que ela pegue também. Outra coisa que eu gostei muito aqui é a respeito de Jude fazendo as suas próprias roupas. Isso eu me identifiquei muito, porque quando eu era adolescente, eu até confeccionei algumas roupas para mim. Eu lembro que eu fiz vestido, eu fiz saia, eu adorava inventar coisas. Uma outra coisa bacana aqui em Art e Jude é porque eles sabem quem eles são, eles sabem o que eles querem para a vida deles. E já Reza tá meio perdido ali, ele não tem noção de quem ele não tem noção ainda, do que ele quer para a vida dele. Ele sabe que ele é gay, mas eu tô falando no sentido de personalidade, sabe? De como se vestir, de como falar. Ele foi acostumado a vida inteira pela mãe, né, pelo pai, pelo lugar onde ele vivia, a se comportar de uma forma. E agora ele não sabe, né, quem ele é, o que ele gosta, quais são as preferências dele. Por fim, o livro é ótimo, eu adorei fazer essa leitura, super recomendo, gente, de verdade. É um livro muito bacana e que traz muita coisa pra gente refletir. Eu trouxe só algumas aqui, mas o livro é muito completo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.